Oportunidades no mercado imobiliário em tempos de crise, como aproveitar o cenário atual. Olá, investidores entusiastas do mercado imobiliário. Hoje vamos conversar sobre as oportunidades que surgem no mercado imobiliário em tempos de crise. Um dos principais assuntos em destaque atualmente é a queda dos fundos imobiliários, que está gerando preocupação entre muitos investidores. Contudo, será que essa crise realmente significa que as oportunidades desapareceram, ou será que na verdade ela esconde algumas boas chances para aqueles que sabem onde e como procurar? A queda dos fundos imobiliários, um desafio, mas também uma oportunidade. A queda dos fundos imobiliários é sem dúvida um tema quente no mercado financeiro nos dias de hoje. Acontece que um fator importante tem gerado grande impacto: o aumento das taxas de juros de longo prazo, que afeta diretamente os fundos de imóveis físicos, conhecidos por seu foco em imóveis comerciais, residenciais ou logísticos. Esses fundos são sensíveis às variações nas taxas de juros, já que muitas vezes possuem dívidas atreladas a esses índices, como as taxas de juros aumentam o custo de financiamento dos imóveis, também sobe, o que pode diminuir a rentabilidade dos fundos e, consequentemente, o valor das cotas no mercado. Para muitos investidores, ver suas cotas diminuírem pela primeira vez pode gerar bastante preocupação. Afinal, os fundos imobiliários são tradicionalmente vistos como uma opção segura de investimento, com boa rentabilidade, especialmente em tempos de estabilidade econômica. No entanto, a queda nas cotas pode ser uma oportunidade para reavaliar suas estratégias de investimento. É importante lembrar que os mercados financeiros são cíclicos e as crises, embora desafiadoras, também abrem espaço para ajustes e novos caminhos. Fundos de papel são uma alternativa abaixo do valor patrimonial. Se você está acompanhando o mercado, deve ter notado que, além dos fundos imobiliários físicos, fundos de papel também têm se tornado um tema relevante. Esses fundos investem em recebíveis imobiliários, como CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, CRAs, certificados de recebíveis do agronegócio, e outros títulos que representam a dívida de empresas do setor imobiliário. No cenário atual, muitos desses fundos estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Isso significa que o preço das cotas está mais baixo do que o valor real dos ativos que o fundo possui. Para investidores mais atentos e com perfil de risco mais elevado, isso pode representar uma excelente oportunidade de investimento, já que o fundo pode estar subvalorizado e, ao longo do tempo, o preço das cotas tende a se alinhar com o valor real dos ativos. Além disso, os fundos de papel costumam ser menos sensíveis às flutuações das taxas de juros, principalmente se suas dívidas forem de curto prazo ou atreladas à inflação. Isso ocorre porque, ao contrário dos fundos imobiliários de imóveis físicos, os fundos de papel não estão diretamente expostos ao impacto de uma possível queda no valor dos imóveis. Em momentos de crise, quando o mercado imobiliário físico sofre mais, os fundos de papel podem ser uma alternativa mais estável e menos volátil. Em tempos de crise, a diversificação se torna ainda mais fundamental. Investir em uma gama de ativos pode reduzir os riscos de uma carteira e aumentar as chances de retornos positivos. Isso vale tanto para quem está começando no mercado imobiliário, quanto para os investidores experientes que estão procurando novas formas de proteger seus investimentos. A diversificação pode se dar de várias formas. Uma delas é explorar diferentes tipos de fundos imobiliários. Além dos fundos de imóveis físicos e de papel, também há os fundos híbridos, que combinam ativos de dois tipos, e os fundos de logística, por exemplo. Ao ter uma carteira diversificada, o investidor consegue mitigar os impactos negativos que um determinado setor possa sofrer devido à crise. Em um cenário de alta de juros, por exemplo, alguns setores podem ser mais afetados que outros, e a diversificação ajuda a equilibrar os riscos. Além disso, a localização dos imóveis nos quais o fundo investe também é um fator importante a ser considerado. Em tempos de crise, os mercados locais podem se comprometer de maneira diferente. Algumas regiões, como áreas de crescimento econômico, ou aquelas que estão sendo impactadas por grandes projetos de infraestrutura, podem continuar a ter um bom desempenho. No Brasil, por exemplo, muitas cidades do interior estão atraindo mais investimentos por conta da expansão do agronegócio e do crescimento de polos industriais e logísticos. Por outro lado, é importante ter atenção aos riscos envolvidos, especialmente em setores que, embora possam oferecer grandes retornos, também estão expostos a riscos elevados. O agronegócio, por exemplo, pode ser uma boa oportunidade, mas também envolve riscos específicos, como a inadimplência de produtores
ou as flutuações no preço das commodities. Avaliando todos esses riscos, o investidor em tempos de crise precisa de paciência, de análise cuidadosa. Muitas vezes as crises oferecem a oportunidade de comprar ativos a preços baixos, mas é fundamental avaliar os riscos antes de tomar qualquer decisão. O mercado imobiliário, apesar de ser historicamente um dos mais seguros, não está imune aos desafios econômicos e a avaliação de cada ativo e setor precisa ser feita com bastante cuidado. Além disso, é importante lembrar que o mercado imobiliário é um investimento de longo prazo. Mesmo que as taxas de juros e as condições econômicas atuais estejam afetando os preços no curto prazo, o valor de um imóvel ou de um fundo imobiliário tende a se recuperar ao longo dos anos, especialmente em regiões de grande potencial de crescimento. Por isso, ao invés de buscar soluções rápidas e de curto prazo, é fundamental ter em mente planejamento para o longo prazo e a diversificação no futuro, que ajuda a mitigar os impactos da crise e aproveitar as oportunidades que ela pode trazer. Em resumo, a crise pode ser um momento de oportunidade no mercado imobiliário. Como vimos, os investidores que sabem onde olhar, que diversificam suas carteiras e que se preparam para o longo prazo, podem encontrar boas chances de crescimento, mesmo em um cenário desafiador. Os fundos imobiliários estão passando por um momento de ajuste, mas isso não significa que as oportunidades desapareceram. Investir com sabedoria é fundamental. Conhecer os fundamentos do mercado imobiliário, estudar as alternativas disponíveis, estar disposto a assumir risco calculado, são atitudes essenciais para quem deseja aproveitar das boas oportunidades que surgem durante períodos de crise. Não deixe a crise passar em branco, em vez disso, encare-a como uma oportunidade para aprender, se aprimorar e, quem sabe, encontrar um investimento que trará bons frutos no futuro. Por fim, lembre-se que o conhecimento é a chave para tomar decisões acertadas. Continue acompanhando vídeos e conteúdos especializados sobre investimentos e o mercado imobiliário através do nosso canal. A educação é o melhor caminho para se tornar um investidor de sucesso, especialmente em tempos de crise.